Quando o nome de um banqueiro investigado por um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras entra na pauta do Senado, a pergunta não é apenas jurídica, é política. E agora o Supremo Tribunal Federal entrou oficialmente nessa equação. O ministro André Mendonça autorizou que a Polícia Federal faça o deslocamento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para prestar depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas há um detalhe importante: o comparecimento é facultativo. Ou seja, ele só irá se manifestar formalmente que deseja comparecer. Estamos falando de um empresário que é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema envolvendo venda de títulos falsos, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. São acusações graves, que ainda estão sob investigação. Agora a pergunta é: o que está em jogo nesse depoimento? Transparência institucional ou mais um embate político entre Senado, Supremo e sistema financeiro? Se você acredita que investigação séria precisa acontecer com responsabilidade, já deixa o seu like. Vamos analisar isso com calma. Daniel Vorcaro é alvo da chamada Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. O nome da operação já chama atenção por si só. Compliance Zero é uma referência direta à suposta ausência total de controles internos nas instituições envolvidas. Segundo a investigação, o Banco Master teria participado de um esquema bilionário envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. As suspeitas incluem gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. São acusações extremamente graves dentro do sistema financeiro. Quando se fala em títulos de crédito falsos, estamos falando de algo que pode afetar não apenas investidores específicos, mas também a credibilidade do mercado como um todo. Agora, é importante deixar claro, estamos falando de investigação. Não há condenação. Não há sentença transitada em julgado. O próprio ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, tem adotado decisões técnicas, preservando garantias legais, inclusive ao reforçar que o comparecimento ao Senado é facultativo. Mas, politicamente, o impacto é grande. O sistema financeiro brasileiro opera com base em confiança. Quando surge a suspeita de que uma instituição vendeu ativos sem lastro legítimo, isso acende um alerta não apenas jurídico, mas econômico. A pergunta que começa a circular é: houve falha de fiscalização? Houve conivência? Ou estamos diante de um caso isolado que será esclarecido? Na minha avaliação, a Operação Compliance Zero não é apenas sobre um banco específico. Ela toca num ponto sensível: a confiança no mercado financeiro e a eficiência dos mecanismos de controle. E é justamente por isso que o depoimento no Senado ganha um peso que vai além do nome envolvido. O ministro André Mendonça autorizou que a Polícia Federal realize o deslocamento de Daniel Vorcaro até o Senado para prestar depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas a decisão traz um detalhe essencial: o comparecimento é facultativo. Ou seja, ele só irá se manifestar formalmente que deseja comparecer. Isso não é um detalhe pequeno. Em decisões anteriores, o próprio ministro já havia entendido que a ida a CAI não poderia ser imposta de forma obrigatória. Agora, ele reforça que o deslocamento só ocorrerá mediante manifestação expressa do investigado. É uma decisão que equilibra duas forças: o poder investigativo do Senado e as garantias individuais previstas na Constituição. Além disso, Mendonça determinou regras claras para o transporte. Caso ocorra o deslocamento, deverá ser feito em aeronave da Polícia Federal ou em voo comercial, com escolta policial contínua. Ficou expressamente proibido qualquer deslocamento em aeronave particular. Essa medida demonstra preocupação com segurança, logística e também com a imagem institucional do processo. Politicamente, essa decisão mostra algo importante: o STF está atuando como árbitro institucional. Não impediu o depoimento, mas também não transformou o comparecimento em obrigação automática. É uma postura que evita tanto a acusação de blindagem quanto a disposição indevida. Na minha leitura, o Supremo tenta manter o equilíbrio entre investigação e garantia de direitos. Mas, inevitavelmente, quando o Senado, Polícia Federal e STF entram na mesma equação, o caso deixa de ser apenas técnico e passa a ter peso político. E é aí que o depoimento, se acontecer, pode ganhar uma dimensão muito maior do que simplesmente responder perguntas. O pedido para que Daniel Vorcaro fosse ouvido partiu do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros. E quando o nome de Renan aparece, é impossível ignorar o peso político da movimentação. Ele é um dos parlamentares mais experientes do Congresso, conhece profundamente o funcionamento das comissões e sabe exatamente o impacto institucional de cada decisão. A CAI não é qualquer comissão.
Ela trata diretamente de temas ligados ao sistema financeiro, política econômica e estabilidade de mercado. Quando um banqueiro investigado por supostas fraudes bilionárias é convocado para prestar esclarecimentos ali, o recado é claro: o Senado quer entrar no debate e exercer protagonismo. Agora, é legítimo que o parlamento queira ouvir um investigado em um caso que envolve possíveis irregularidades no mercado financeiro. Faz parte do papel fiscalizador do Senado. O ponto que precisa ser observado é o timing. A decisão ocorre em um momento em que o sistema financeiro está sob escrutínio e qualquer ruído pode gerar insegurança no mercado. Politicamente falando, Renan também se posiciona. Ao puxar o depoimento para CAI, ele coloca o Senado no centro da discussão e amplia a visibilidade do caso. Isso fortalece o discurso de fiscalização institucional, mas também projeta protagonismo político. Na minha avaliação, a oitiva tem duas dimensões. A institucional, que busca esclarecimentos técnicos sobre um caso grave. E a política, que coloca o Senado como palco de um debate que envolve dinheiro, mercado e poder. E quando esses três elementos se misturam, o impacto nunca é pequeno. Se Daniel Vorcaro decidir comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos, o depoimento poderá ter dois caminhos bem distintos. O primeiro é técnico. Ele pode apresentar sua versão dos fatos, esclarecer os pontos levantados pela Polícia Federal e tentar demonstrar que a instituição operava dentro da legalidade. Esse seria o cenário mais controlado, com foco jurídico e econômico. O segundo caminho é político. Em uma comissão parlamentar, as perguntas nem sempre são apenas técnicas. Muitas vezes há embates, discursos e tentativa de exposição pública. E quando o tema envolve supostas fraudes bilionárias no mercado financeiro, o risco de desgaste reputacional é imediato, independentemente do desfecho judicial futuro. Existe também um impacto sistêmico a considerar. O sistema financeiro opera sobre confiança. Se houver percepção de fragilidade institucional ou falhas graves de controle, o reflexo pode atingir investidores e o próprio ambiente econômico. Por isso, o caso ultrapassa o nome de um banqueiro específico e passa a envolver estabilidade de mercado. Do ponto de vista político, o governo também observa com atenção. Embora o caso não seja diretamente uma pauta do executivo, qualquer turbulência no setor financeiro gera pressão sobre o cenário econômico. E em um ambiente já sensível, com debates sobre juros, crescimento e responsabilidade fiscal, um novo foco de instabilidade não é algo trivial. Na minha avaliação, o depoimento, se ocorrer, será menos sobre espetáculo e mais sobre narrativa. O Senado vai querer demonstrar fiscalização. A defesa vai buscar preservar imagem e garantias legais. E o mercado vai acompanhar cada palavra. Porque, em casos assim, o que está em jogo não é apenas responsabilidade individual, mas confiança institucional. O caso Daniel Vorcaro não é apenas mais uma investigação. Ele coloca em evidência três pilares sensíveis da República: o sistema financeiro, o papel fiscalizador do Senado e a atuação do Supremo Tribunal Federal. Quando esses três eixos se encontram, o debate deixa de ser técnico e passa a ter dimensão institucional. É importante repetir: estamos falando de investigação, não de condenação. O comparecimento à Comissão de Assuntos Econômicos é facultativo. O Supremo preservou garantias legais. Mas também é verdade que a sociedade tem o direito de cobrar esclarecimentos quando há suspeitas de fraudes bilionárias que podem afetar o mercado. O Senado, ao convocar a oitiva, sinaliza que quer exercer protagonismo. O STF, ao impor condições e garantir direitos, demonstra cautela institucional. E o mercado observa em silêncio, atento a qualquer sinal de instabilidade. Cada movimento agora tem peso. Na minha avaliação, o mais importante é que esse caso seja tratado com seriedade e sem espetáculo. Nem blindagem automática, nem julgamento antecipado. Se houver irregularidade, que seja comprovada com base técnica. Se não houver, que isso fique claro para preservar a confiança no sistema. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o depoimento no Senado é necessário para dar transparência ou corre o risco de virar palco político? Comenta aqui embaixo. Vamos manter esse debate vivo. E se você acredita que o Brasil precisa de instituições fortes e fiscalização séria, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. Informação responsável também precisa ganhar alcance.